Isaías capítulo 30, versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação. Repita comigo: salvação. No sossego e na confiança está a vossa força. Repita comigo: força. Feche teus olhos, curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, que a força que o Senhor dá, que as promessas que o Senhor libera, venham nos revestir essa noite, trazendo sobre nós o sossego e a confiança, o descanso e a fé, para que possamos, na força de Deus, vencer gigantes, ver muralhas ruírem ao chão, transpormos montes e alcançarmos a terra que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Amém. Vamos dizer juntos: no sossego e na confiança está a vossa força. Quinta-feira passada eu ministrei sobre uma lei muito importante no reino de Deus. Alguém se lembra qual era? A lei do amor. E hoje eu quero ministrar sobre outra lei. Repita comigo: a lei da fé. Sobre essa lei movimenta todo o reino de Deus. Sobre a fé que nós podemos nos relacionar com Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, de que sem fé é impossível alguém agradar a Deus. O reino de Deus, ele se move pela fé. E o que é fé? De uma maneira bem simples, tirando qualquer conceito que nós tenhamos formado, ou que a epístola aos Hebreus vem trazer. Repita comigo: fé é acreditar no que Deus falou. Isso é fé. Fé é você pegar um texto da Bíblia e se Deus diz assim: pelas pisaduras de Jesus vocês foram sarados. Pode estar com o pior diagnóstico médico, mas se Deus falou isso, a fé é eu acreditar que eu estou curado. Pode enfrentar a maior crise financeira achando que vai viver sempre naquela dificuldade, mas Deus diz que através da riqueza dele em Cristo todas as tuas necessidades são supridas. Então fé é eu pegar aquilo para mim e dizer: é meu. Repita comigo: fé é acreditar no caráter de Deus. Alguém aqui pode dizer assim: Deus falhou comigo? Veja bem, irmão, se essa palavra, se esse evangelho tivesse dado errado, ele não chegaria depois de 2000 anos até aqui em Miguelópolis. Repita comigo: Deus nunca falhou. E qual que é a maior certeza que Deus nunca falhou? O evangelho só aumenta. E tem gente que entrega a sua própria vida pelo evangelho. O evangelho nunca falhou. É o caráter de Deus. Deus nunca falhou. E quando eu falo de caráter de Deus, nós vivemos num tempo em que as pessoas mentem, mas a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Tem gente, irmão, que acha que nunca vai dar, mas chega nos 48 do segundo tempo, nem vou falar 53 do segundo tempo, mas chega ali no finzinho do segundo tempo, contra todas as possibilidades, Deus chega e faz um milagre. Quando não tem mais jeito, Deus chega e faz um milagre. Deus já havia falado, mas tudo falava contra.
Aconteceu. Repita comigo: fé é acreditar no caráter de Deus. Diga assim: fé é acreditar na palavra de Deus. Você acredita quando você lê alguma coisa na Bíblia? Você fala: isso é verdade? Agora, uma coisa é eu dizer: isso é verdade aqui ou é verdade para mim? Uma vez uma pessoa me perguntou: você acredita mesmo que um grande peixe engoliu Jonas? Eu falei: meu filho, se a Bíblia me falar que foi Jonas que engoliu esse peixe, eu vou acreditar. Não falha. Deus nunca falhou. Repita comigo: nem se a Bíblia falar que foi Jonas que engoliu o peixe. Muitas pessoas não vivem milagres. Os céus estão cerrados sobre a sua cabeça. As suas orações não passam do teto. A resposta não chega, porque não acredita. A Bíblia diz que Jesus estava em Nazaré. E Nazaré foi a cidade em que ele nasceu. Todo mundo conhecia a história dele. Se Jesus chegava em outra cidade, as pessoas falavam assim: está aí o homem que faz milagre. Mas quando Jesus pisava em Nazaré, não é o filho do carpinteiro, não é o filho de Maria, um homem tão simples. E a Bíblia diz em Mateus 13:58 que Nazaré, Jesus não fez muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. Olha para quem está do teu lado e pergunta: você acredita 100% no que Deus fala? Irmão, cada irmão que veio aqui à frente testemunhar, e teve outros que compartilharam essa semana, cada pessoa que veio à frente, você pode ver uma coisa: eu peguei aquilo lá para mim. Se você pega para você, é teu, meu irmão. Ainda que Deus queira abençoar só um, mas se você pega aquilo lá para você, vai. Por que Deus abençoou Jacó se a bênção era para Esaú? Jacó quis. Jacó acreditou. Coloque a mão no teu coração e diga assim: Espírito Santo, me ajude a acreditar. Irmão, existem 3 tipos de fé. Quantos? 3 tipos. O primeiro tipo de fé é a fé de Tomé. Repita comigo: a fé de Tomé. Jesus aparece aos discípulos após a ressurreição, mas Tomé não estava. E aí Tomé chega e os discípulos falam alegre: o mestre apareceu. Tomé fala assim: se eu não ver a marca dos cravos, eu não acredito. Passam 8 dias, Jesus aparece no meio deles. Jesus já chega falando assim: toca aqui, Tomé, vem cá para você ver se não é verdade. Aí Tomé disse: eu creio. Porque você está vendo agora, você crê? É o que Jesus fala. Bem-aventurado os que creram sem ver. Jesus repreende e diz assim: não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Olha para 3 pessoas próximas a você, diga assim: vira crente, irmão. Vira crente, seja crente, acredite no que Deus diz. Esse é o primeiro tipo de fé. Que fé é essa? Uma fé nula. Uma fé que não surte resultados. Uma fé que precisa ver. Uma fé que precisa tocar. Esse tipo de fé se move muito em gente de pé no chão. Esse tipo de fé se move em gente muito inteligente, que tem a caneta, a ponta do lápis no papel, que tenta entender tudo com a sua mente humana. Esse tipo de fé, infelizmente, não faz milagre. Repita comigo: a fé de Tomé não gera milagres. Esse tipo de fé é a fé que Deus reprova. Esse tipo de fé é a fé que não alcança o coração de Deus. Esse tipo de fé olha na Bíblia e diz: pode ser para todo mundo, mas isso aqui para mim é impossível. Esse tipo de fé assiste Deus fazer, mas nunca experimenta porque não acredita. Esse tipo de fé duvida. Esse tipo de fé duvida se Deus faz na vida do outro mesmo. Quem está me entendendo, diga amém. Quem quer ouvir Deus falar, diga assim: Senhor, fala comigo. Existe um segundo tipo de fé. O primeiro tipo de fé é a fé de quem? Segundo tipo de fé é a fé de Pedro. A Bíblia diz que o barco está em alto mar, os discípulos estão ali, e o vento é contrário.
E aquela embarcação começa a ser varrida pelas ondas. Os discípulos começam a gritar de medo, mas quando se vê, tem alguém andando sobre as águas naquela madrugada. Todo mundo começa a dizer, é um fantasma, e Jesus disse, não temam, sou eu. E Pedro olha e diz assim, se és tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo andando por sobre as águas. Jesus disse, vem. A Bíblia diz que Pedro vai indo, vai andando sobre as águas. Fala assim, uau. Pedro foi o segundo homem que andou sobre as águas. Pedro foi o segundo homem que quebrou a lei da gravidade. Só que a Bíblia diz que ele está andando sobre as águas. E de repente, tem aqueles momentos, de repente, você acorda e você teve um sonho. Você está feliz, recebe uma ligação. Você acorda cheio de alegria, mas você vê uma situação. Num de repente, Pedro para. E a Bíblia diz que ele começa a reparar na força do vento. E nesse instante ele vai afundando. E ele grita, Senhor, socorre-me. Jesus prontamente estende a mão e bota Pedro no barco. E Jesus olha para Pedro e diz assim, por que duvidastes, homem de pouca fé? Irmão, quando eu olho essa passagem eu falo, esse rapaz teve fé demais. Mas quando Jesus olha, Jesus disse, faltou, foi pouca. O combustível não deu para chegar. Existe o tipo de fé de Tomé, preciso ver. Existe o tipo de fé de Pedro. E como que é a fé de Pedro? Enquanto está bem eu estou indo. Mas quando aparece uma coisa, quando chega uma notícia, quando toca o telefone, quando alguém fala, quando eu acordo com aquele pressentimento ruim, crente não vive de pressentimento, ele vive de fé. Aí desanima, não dá para chegar. Olha para quem está do seu lado e diga assim, pouca fé ou muita fé? Irmão, a fé de Tomé parece com a incredulidade, não acredita de jeito nenhum. A fé de Pedro parece com o medo. Quando as ondas se levantam, quando o mar faz aquele barulho, quando eu vejo onde eu estou, afunda. Mas existe um outro tipo de fé. Repita comigo, a fé do centurião. Havia um homem muito famoso, centurião, porque ele cuidava de 100 soldados romanos. Ele tinha uma patente no exército de Roma. E a Bíblia diz que ele tinha um escravo, um criado, que estava muito doente. Mas aquele homem a vida inteira ajudou a igreja. Aquele homem a vida inteira ajudou o templo dos judeus. E Deus, irmão, não se esquece do que você faz pela casa dele. Deus não se esquece do que você já fez pela casa dele. E aquele centurião mandou falar com Jesus, mandou uns servos falarem com Jesus, dizendo, venha curar o meu escravo, cura o meu escravo. E aqueles soldados que vão até Jesus dizem assim, Jesus, ajuda esse homem, porque esse homem sempre ajudou a gente. E a Bíblia diz que Jesus então se dispõe a ir para ajudar. Só que no meio do caminho aquele homem manda outras pessoas dizer assim, não precisa vir na minha casa não. Eu não sou digno de que o Senhor chega na minha casa. Olha o que aquele centurião fala, manda só uma palavra. Manda só uma palavra, porque o meu servo vai ser curado. Sabe por quê? Porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Ele era um centurião, ele dá um comando e os soldados obedecem. Ele manda ir para lá, vai para lá. Ele manda ir para cá, manda parar, para. Ele diz assim, eu entendo princípios de autoridade. Então se o Senhor mandar com uma palavra, o meu servo será curado. Jesus naquela hora nem vai na casa dele, libera uma palavra. Os homens que estavam ali, quando chega na casa do centurião, o que aconteceu com aquele servo moribundo, prestes a morrer? Foi curado. E lembram que foi na mesma hora em que Jesus falou lá. Nessa hora Jesus para e diz assim, nem em Jerusalém eu vi uma fé como essa. Você quer admirar a Deus?
não é batendo palmas, não é cantando, não é indo muito na igreja, não é nem orando demais. Você quer chamar a atenção de Deus, é acreditando muito. Porque se tem uma coisa que chama a atenção de Jesus, ou é a sua fé, ou é a sua incredulidade. A Bíblia destina um capítulo inteiro. A escada ou a calçada da fama da Bíblia, como tem em Hollywood, também tem na Bíblia. Em Hebreus 11, que os que pisam são aqueles que acreditaram demais. Os heróis da fé. Aqueles que não tinham motivo para acreditar. Aqueles que tinham tudo para duvidar. Aqueles que não tinham mais possibilidade. Jesus fala tanto de fé que quando ele chega na casa de Marta e Maria, e Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias, Jesus disse assim, João 11:40, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Repita comigo, a glória de Deus só vê quem crê. Em outra passagem, Marcos capítulo 9, os discípulos vão ajudar um pai que tinha um filho endemoniado. Eles não conseguem expulsar aquele demônio. E Jesus vai conversando com aquele homem diz assim para Jesus, dizendo, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça, porque os seus discípulos não conseguiram. Jesus olha para ele e diz assim, você é que pode, aliás, tudo é possível ao que crê. Repita comigo, tudo é possível. Até o impossível é possível ao que crê. No livro de Marcos, capítulo 11, Jesus Cristo, ele chega numa figueira, amaldiçoou a figueira porque não tinha frutos. Passando no outro dia pela manhã, Pedro, Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Jesus disse assim, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que se vocês disserem ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração de vocês, isso acontecerá. Repita comigo, tudo é possível ao que crê. O que a Bíblia anda falando sobre você? Escute bem, não estou te perguntando o que as pessoas andam falando. O que é que a Bíblia anda falando de você? O que a Bíblia fala da sua casa? O que a Bíblia fala dos seus sonhos? O que a Bíblia fala do seu chamado? O que a Bíblia fala da sua saúde? O que a Bíblia fala das suas finanças? Levante sua mão direita e diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. É o que a Bíblia diz. Irmãos, é sobre esse tipo de fé que Isaías diz aí no texto, o único texto que nós lemos nessa noite. No sossego e na confiança está a força de vocês. É no sossego e na confiança. Que confiança? É a fé igual do centurião. Não é na confiança de Tomé, preciso ver para crer. Não é na confiança de Pedro, que eu creio só até o vento ficar mais forte. É na confiança do centurião. Uma palavra basta. Irmão, para esse centurião que nem ia na igreja, uma palavra era suficiente. Imagine nós que temos um livro com mais de 8.000 promessas. O que o centurião romano faria com uma Bíblia com mais de 8.000 promessas, se uma única palavra ele acreditou e aquilo lá mudou a casa dele? Nós temos muito mais do que uma palavra. Nós temos mais de 8.000 sentenças divinas para mim e para a tua vida. Porque muitos não vivem porque se movem na fé de Tomé, ou porque estão apoiados na fé de Pedro. Diga assim, Espírito Santo, me ajude a ter a fé que aquele centurião teve. No sossego e na confiança está a sua força. A confiança é a fé do centurião. E quem tem fé consegue ficar sossegado. Quem acredita, sossega. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, sossega o facho. Porque se você tem fé, você sossega. Se você tem fé, você espera.
Se você tem fé, você não fica querendo saber como Deus vai fazer, quando vai fazer, se Ele vai fazer. Uma palavra basta, Ele falou que vai fazer, pronto, ponto, acabou. É sentença, está determinado. Repita comigo, tudo é possível ao que crê. Se você se mover nesse tipo de fé, você vai ver e viver os sinais e as maravilhas que Deus tem prometido para nós em 2021. Fé. Fé. Pare de imaginar que você tem fé porque você é crente. Pare de imaginar que você tem fé porque você vem à igreja. Comece a entender que fé é quando você abre a Bíblia, não no sentido de Deus fala comigo, né? Porque você precisa ler a Bíblia, Deus fala com você, não é numa página qualquer, mas Deus está falando isso. Eu creio. E Deus está falando isso? Eu creio. E Deus usou o profeta? É meu, eu creio. Eu acredito. Mas sabe, irmão, vamos ser bombardeados, e então você precisa pegar promessas de Deus e se revestir delas diariamente. Não é porque você vai exercer um tipo de fé que o diabo vai deixar de te atacar. E a Bíblia vai dizer em Efésios 6:10 em diante, que ele vai te atacar com dados inflamados, com pensamentos, com alguém vindo falar, e você só se defende com um escudo de fé, voltando nas promessas de Deus. Eu tenho um livro chamado Minha Declaração de Fé, com promessas para cada área da sua vida. Eu vou dizer, tem dias que a gente é bombardeado, eu preciso voltar ali naquele manual e confessar as promessas de Deus, para que eu comece a me blindar e a me resguardar novamente, para que eu não me esmoreça em fé. O diabo não se importa se você já andou um pouquinho sobre as águas, ele quer que você afunde bem perto de chegar no barco. Você precisa se recompor. Não dê tempo pensando. Escute bem, eu já estou terminando. Não dê tempo ao diabo pensando. Não dê tempo ao diabo preocupando. Não dê tempo ao diabo chorando e lamentando o que aconteceu. Não dá tempo para o seu inimigo. Corre para a Bíblia. Corre para versículos bíblicos. Corre para as promessas de Deus e manda embora quem chegou. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E talvez um dos ensinamentos mais fantásticos: se creres, verás a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Pastor, tem a oração para aumentar a fé? Não tem, infelizmente. Fé não se transfere por imposição de mãos. Fé se transfere, Romanos 10:17, por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé se transfere por você assistir pregações. Fé se transfere por você ler livros que edificam a sua vida espiritual. Fé se transfere por você meditar principalmente na palavra de Deus, nos testemunhos da Bíblia. E aí a fé é transferida para o teu coração. Amém? A sua fé está muito para baixo. Para de andar com gente que só reclama. Estão minando a sua fé. Sua fé está muito para baixo. Para de ver fotos antigas. Para de remexer em passado. Para de voltar no baú das lembranças. Aquilo lá está diminuindo a sua fé. Você está muito esmorecido em fé. Talvez vai ser bom você ficar um tempo sem assistir telejornal e ver notícias de como anda a economia do país. A fé vai vir para você se resguardar na palavra de Deus. Amém.